Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Zoe, eu sou pastora aqui na Zion Church, cuido do Ministério Alto Monte, que é o louvor e adoração da nossa igreja, e também dou aula na Escola Zal. Hoje vou estar falando com vocês sobre o que é o caráter de Cristo e como é que a gente pode desenvolver isso. E também por que esse assunto é importante. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso maior exemplo e por causa do Teu sangue que foi derramado na cruz, nós podemos ter acesso à Tua presença a todos os momentos. E Senhor, por isso eu peço agora que o Senhor venha invadir cada pessoa que está assistindo essa aula, essa pregação, venha invadir com a Tua presença, que todos nós venhamos ser inspirados a entrar num processo de transformação. Nós te amamos e te damos espaço e permissão para falar com a gente. Em nome de Jesus, amém. Quando você olha a sua vida, provavelmente você pensa que ela é difícil porque os outros estão fazendo ela muito difícil. Ou porque ela é difícil porque talvez você não tenha aquilo que você quer. Ou talvez aquilo que todo mundo diz que você precisa ter. Então, muito raramente as pessoas param para pensar como é que eu estou lá debaixo da minha superfície. A gente meio que vai vivendo a nossa vida, reagindo às pessoas, não entendendo que a gente precisa agir e não ser pessoas que só reagem àquilo que a vida nos atira, né? E muito, eu diria 90% da sua vida é muito determinada pelo seu caráter. Acredite se quiser. Talvez você pensou que caráter é um assunto de gente velha. Talvez caráter é um assunto de gente meio assim, sabe, não tão interessante. Mas você vai descobrir que o caráter tem tudo a ver com o seu progresso pessoal hoje e muito da sua vida espiritual é afetado pelo seu caráter. Às vezes a gente acha que o nosso caráter é uma coisa que a gente pode pensar depois. Vamos falar disso depois. Mas na verdade ele é urgente porque ele determina muito, eu diria quase todo o seu futuro. Então vamos pensar aqui o que seria o caráter. Antes de a gente entrar para estudar o que é o caráter de Jesus, eu vou tentar explicar para você agora o que é então o caráter. Então eu vou fazer aqui um exemplo que é muito usado e vocês já devem ter visto esse desenho aqui, né? Quando vocês olham isso daqui, eu aposto que você, de alguma forma, já lembra do que é isso. Então, se a gente for pensar, isso aqui é um iceberg, ok? Nesse iceberg, existe aqui a ponta do iceberg. Para quem não sabe, isso é mais ou menos 10%. E o que está debaixo da água é 90%. Lembrando que o maior iceberg até hoje descoberto tem mais de 350 quilômetros de profundidade, ou seja, é muito, muito grande, né? Então pense que você é um iceberg, que vamos pensar que somente 32 quilômetros, né, acima da água e os outros 320 quilômetros debaixo da água. Então quando você pensa na sua vida, isso daqui é o que as pessoas veem. Então isso daqui é o que todo mundo consegue enxergar. E isso a gente pode dar o nome de comportamento. Então, quando você pensa na sua vida, a maneira da sua personalidade, o jeito que você interage com as pessoas, o que você posta no Instagram, como a pessoa fala com você no seu serviço, na escola, na sua casa, tudo isso é comportamental, né? Então, assim, agora, o que está debaixo, a gente chama isso de caráter. Aquilo que compõe verdadeiramente quem você é. Com o passar dos anos, você vai ver que muitas vezes isso daqui vai ser o lugar onde você vai focar suas forças. E sem perceber, você focou toda a sua vida nos seus 10%. Até que às vezes você entra numa crise, ou você passa por uma situação muito difícil, ou você perde todo o seu dinheiro, ou você perde um ente querido, alguém morre na sua vida, ou você fica doente, você pega uma doença, enfim. Tantas coisas que podem acontecer na nossa vida, parece que é daí que a gente presta atenção a pensar quem eu realmente sou, né? Sendo que desde que nós somos crianças, nós deveríamos estar pensando quem nós somos quando ninguém está olhando, porque é ali onde é o lugar que Deus está olhando. Então, quando a gente olha para cá, a gente vê que Jesus, em Mateus 5, 6 e 7, ele focou somente nesses 90%, que não é somente, é bastante. E ele
não estava muito preocupado com esses 10%. Por quê? Quando ele olhava para os fariseus, aqueles 10% dos fariseus era impecável. Pensa comigo, os fariseus, eles faziam tudo certo. Eles davam dízimo até do orégano, até do açúcar que eles compravam. Era assim, um negócio assim extremo de justiça humana, né? Agora, Deus, né? Jesus, ele falava que eles eram o quê? Túmulos caiados de branco, né? Raça de víboras. Jesus pegava pesado, né? Xingava eles mesmos, porque eles por fora estavam bonitos, mas por dentro estavam podres. Então, muitas vezes na nossa vida você vai ver que Deus ele vai te levar para esse lugar de realmente verificar como é que está aquilo que está debaixo da minha superfície. Vou te dar outro exemplo. Vamos lá. Já voltamos para isso daqui. Vamos pensar nisso daqui. Talvez você não tenha recebido ainda, você talvez vai casar um dia, né? Vocês são novos, né? E daí quando você talvez for pedido em casamento, talvez você receba isso daqui que você talvez está desejando, né? Um anel de diamante. Que nem eu não tenho um anel de diamante porque eu não quis, tá? Porque por causa do meu trabalho iria cair tinta dentro dele e eu pedi pro meu marido não comprar nada disso. Mas, olha isso. Vamos pensar que aqui existe um diamante. Quando nós pensamos nisso, a gente valoriza muito esse daqui, ó. Ok? Vamos novamente colocar que isso daqui é 10%, ok? Mas o aro que segura esse anel, esse diamante, quer dizer, esse anel aqui, ó, seria os 90%. Isso daqui, essa joia, esse diamante, tem muito valor quando ele é colocado num anel. Mas se você deixar uma pedrinha dessa no seu bolso, provavelmente você vai perder essa pedrinha. Quando você colocar na máquina de lavar roupa, já era aquele diamante. Porque ele é valorizado e ele tem sentido quando ele está sobre um anel, ok? De ouro. Aqui esse anel, essa estrutura que segura esse diamante, representa o seu caráter. E essa parte aqui, que é esse diamante, representa os seus dons, tá? Os seus talentos, as suas capacidades, até o seu chamado, o seu ministério, mas de nada vale se você não tiver um caráter para sustentar isso na sua vida. Então, sem querer, nós jovens, eu não estou tão jovem assim, mas você jovem, tantas vezes você está ali, nossa, qual que é o meu chamado? Eu quero ser usado por Deus, eu nasci para fazer isso e aquilo, né? E é super legal a sua empolgação, querido. Mas, se você não tiver o caráter para se sustentar, você não vai ter o quê? Longevidade nisso, isso não vai ter lastro, isso não vai deixar um legado, isso vai talvez se perder no meio daquele bolso de uma calça jeans, né? A gente pode se perder e nem saber por que a gente estava aqui, agora está aqui, né? Por que a gente foi no The Sand e recebeu algo incrível de Deus e agora eu tô mal? Por que a gente tem esses altos e baixos na vida e tudo é, repita comigo, por causa do quê? Do meu caráter. A gente precisa ter o nosso caráter tratado, não porque é uma coisa difícil, mas porque ela é essencial para a sua vida. Você e eu nascemos para ter um coração, um caráter parecido com Jesus Cristo. E quando nós temos esse lugar bem protegido e bem alicerçado, daí sim a gente consegue cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então vamos voltar aqui para o desenho do iceberg. Esse daqui eu gosto mais. Então vamos pensar aqui que existem 4 coisas que compõem o seu caráter. Crenças, ok? Valores, ética e índole. Você viu que nada disso tem personalidade, jeitos, temperamentos, daí já vou entrar nessa parte, tá bom? Então vamos pensar o que seria uma crença, aquilo que você acredita que é certo e errado. Uma pessoa pode conhecer a Cristo como não conhecer a Cristo e ter um bom caráter, sabia disso? Porque o caráter é o lance da sua moral, né? Então, por exemplo, tem pessoas que conhecem a Jesus e têm um mau caráter.
E tem pessoas que ainda estão para conhecer a Cristo e já foram trabalhadas no seu caráter sem perceber através da vida e das dificuldades, né? Ou através da sua própria criação. A crença é aquilo que você acredita que é certo ou errado. Quando você ouvia a sua mãe que era errado desprezar uma pessoa mais pobre, uma pessoa que tivesse um defeito físico, isso é uma crença boa, porque a gente nunca é melhor do que o próximo. Todos temos valor. Então, isso é uma crença muito boa. Vamos falar de valores. Valores é aquilo que a gente valoriza. Por exemplo, eu tenho um valor muito forte na minha vida, que é o valor da verdade. Mas não é uma coisa que eu nasci com isso. Foi desenvolvido através da minha criação. Então, para minha mãe, poderia ser... Não importava se fosse a mentira mais bonita, mas a verdade mais horrorosa tinha que ser falada, e não a mentira bonita. Então, quando a gente mentia, ou a gente disfarçava, ou a gente omitia, a gente era corrigido. Então, para mim, o valor da verdade se tornou muito forte. Por isso, então, que hoje nos meus relacionamentos eu prezo por pessoas que falam a verdade e que são verdadeiras, ok? Então, assim, isso é um valor que é gerado em você desde criança e que você tem ou não tem. Tem pessoas que geram isso ao longo dos anos, tem pessoas que já têm isso desde pequeno. A ética é uma coisa muito do protocolo, daquilo que é certo e errado. Por exemplo, um psicólogo, ele tem um senso de ética, ele deveria cumprir pelo menos, e não falar daquilo que o paciente fala na sala de terapia para ninguém, a não ser o próprio paciente. Porque aquela conversa é sigilosa, correto? Então, assim, você falar isso para outra pessoa seria falta de ética. A ética é muito fácil a gente entender, especialmente quando você estuda ética. Por exemplo, a pastora Sara, minha mãe, ela tem até um doutorado em ética, para vocês verem como a ética é um assunto muito vasto, mas muito, eu diria, didático e feito para você entender. Agora, o mais difícil de todos para você entender é a índole, ok? A índole é a sua essência, aquilo que você é lá no fundo. Existem pessoas que têm índole boa e índole má, ok? Entre parênteses agora, pessoal, eu estou dando para vocês um pouquinho do que eu dou em mais ou menos 45 horas de aula, tá bom? No decorrer de um semestre inteiro. Então, eu tô correndo aqui. Se você tiver interesse em fazer esse curso por completo, eu super recomendo. Tem galera de vocês aí que tá me assistindo que já foram meus alunos. E eu dou esse curso todos os anos na Escola Zau, presencialmente, agora na pandemia online, mas assim, em fevereiro tem uma nova turma presencial, então você pode se inscrever e eu vou estar lá te esperando, tá bom? Índole. A índole pode ser má como pode ser boa, é a natureza de uma pessoa. Você já viu um cachorro que tem índole má? Já viu um veterinário falar assim, nossa, aquele cachorro tem índole má? É porque ele tem uma propensão à raiva, uma propensão à vingança, uma propensão a ser traiçoeiro, né? Então, a pessoa que tem índole má, a pessoa, por exemplo, que é vingativa, que ela maquina o mal, um terrorista é uma pessoa de uma índole má, uma pessoa que é um estuprador, ele é uma pessoa de índole má, porque ele planeja e maquina o mal. É diferente que quando você está numa fase ou numa crise, você reage com o mal, foi uma reação, é diferente de algo ser que você maquinou e, tipo, planejou aquilo, né? Então, se você tem índole má, tem esperança para você aí que está me assistindo. Ai, Zoe, como é que eu sei se eu tenho índole má? Só saiba o quê? Se você é vingativo, já tem índole má, galera. Se você também é uma pessoa que nunca perdoa, também tem índole má. Se é uma pessoa muito, muito orgulhosa, também tem. Então, assim, muita gente não escapa, mas não tem problema, porque a gente tem esperança que Jesus ele vai nos ajudar a ser transformado, ok? Então, isso é o seu caráter. Agora, o que fez você ser do jeito que você é? Eis a grande pergunta, né? A primeira coisa que fez você ser quem você é, vamos colocar aqui as coisas que fizeram você ser quem você é. A sua criação, tá bom? Então, a maneira como seu pai e a tua mãe te criaram fez você ser como você é. Se você é um mentiroso patológico, né? Eu ajudei uma mulher que era uma mentirosa patológica. Quando a gente fala patológica, é uma pessoa que mente, não percebe que mente, já acreditou na mentira, vive mentindo, vive uma mentira, é uma loucura de mentiras, né? E ela falou assim, eu preciso parar de mentir, Zoe, me ajuda a parar de mentir, eu não sei parar de mentir, né? E depois a gente foi descobrir que a mãe dela e o pai dela, por exemplo, eles nem eram casados, eles fingiam ser casados no Natal, para a família não descobrir que eles já moravam separados. 2,
o pai dela tinha uma outra família e escondia isso de todos os familiares, inclusive dela, mas ela sabia que ele tinha uma outra família. 3. Era comum a mãe falar coisas como, fala que eu não tô, avisa, mente um pouquinho aqui, eu dou um jeitinho ali. Então a mentira, ela já estava instalada naquele lar. A mentira do casamento dos pais, a mentira da segunda família do pai dela, a mentirinhas cor-de-rosas que rodeavam aquela casa, fez com que essa moça fosse uma mentirosa. Então, muito da sua criação determinou quem você é hoje. Então, assim, então a gente vai agora culpar todo mundo. Não, não é hora de culpar teu pai e tua mãe, não, porque eles te deram o que eles conseguiram. Agora é hora de a gente fazer o que a gente pode fazer com o que a gente tem, tá bom? Uma outra coisa que afetou muito você como pessoa, além da sua criação, foi o ambiente, né? Da sua escola, da sua igreja, o lugar onde você cresceu, o seu bairro, os amigos que você teve, talvez até o país onde você nasceu, tudo isso afetou muito a sua vida, a religião, as atitudes. E por último, duas últimas coisas que vocês devem estar perguntando, né? A sua personalidade. Tô escrevendo tudo em cima, desculpa aí. E também o seu temperamento. Tudo isso afetou quem você é hoje aí. Você está me olhando aí e está pensando, nossa, tudo isso afetou. Então, por exemplo, se você é uma pessoa extremamente emotiva, muito sensível, esse é o seu temperamento e sua personalidade. Provavelmente você deve ter um pouquinho de dificuldade com a ofensa, né? Você deve ficar um pouquinho mais ofendido que os outros, porque você é extra, né? Sensível. Ou, por exemplo, se você tem um temperamento como de colérico, você é meio bravinho, explosivo, você provavelmente tem um problema de ira, porque ira é uma falha de caráter também, né? Às vezes a gente talvez seja um fleumático, meio assim passivo, e às vezes você deve ter um problema de caráter de insensibilidade e assim por diante. A nossa personalidade e o nosso temperamento acaba assim ajudando, né, algumas coisas no nosso caráter e também atrapalhando o nosso caráter. Pois é, muita coisa, né? Então vocês estão aí comigo? Respira fundo aí. Eu sei que eu falo devagar um pouquinho, mas aguenta aí. Tudo que o irmão fala de rápido, eu falo mais devagar. Então vamos embora. Agora a gente vai estudar o que é pra valer o caráter de Jesus. Vamos lá. Hoje eu vou resumir para vocês, né? Antes disso, eu vou resumir para vocês 7 características hoje do caráter de Jesus e vocês vão pensar, refletir, vocês podem ouvir essa aula várias vezes e vocês vão ouvir e pensar, será que eu tenho essas 7 características? Claro que existem inúmeras características, mas eu tentei simplificar para vocês com 7 características. Mas Zoe, por que eu preciso mudar, né? Se Jesus ele morreu na cruz por mim, se todos os meus pecados foram levados na cruz, por que eu preciso mudar? Eis a grande pergunta. Vamos abrir aqui em Filipenses 2:12. Diz assim: de sorte, meus amados, como sempre obedeceste, não na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também trabalhai, outras versões falam operai, a vossa salvação com temor e tremor. Quando Jesus morreu na cruz por você, ele te deu salvação. Mas ele te deu salvação no seu espírito, mas na sua alma é onde está o caráter, ok? Na sua alma você precisa trabalhar essa salvação. Efésios 4:22-24, ouve isso. Olha, e quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, você precisa o quê? Crucificar esse velho homem com Cristo e sempre vestir esse novo homem. O novo homem é parecido com Jesus. Agora, o seu velho homem, ele tem que ficar sepultado, porque ele é mal cheiroso e ele é um defunto, tá bom? Então, ele precisa ficar longe. Imagina você carregar para cima e para baixo um defunto nas costas. Que nojo. É isso que a gente faz, a gente fica carregando para cima e baixo pecado, mau caráter, coisa mal resolvida na nossa vida, né? Só imagina isso, você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma porcaria, né? Eu penso muito nisso. Porque quantas vezes eu faço, né, amizadezinha, né, com aquilo que Deus quer tratar no meu coração.
E Deus quer tratar a gente. Às vezes a gente pensa que caráter, falar de caráter é tipo, eu preciso orar mais, ter mais devocional. Não, querido, falar de caráter é precisar tratar com unhas e dentes. É vestir lá a armadura de Jesus, cara, e vamos para a batalha, porque é força de vontade, é esforço sim, é trabalho árduo, mas vale a pena. Então hoje, vamos lá, vou escrever aqui 7 características do que é o caráter de Jesus Cristo. A primeira de todas e a mais importante que você vai ouvir hoje de mim é a humildade, ok? O que seria a humildade? A humildade é você saber quem você é em Cristo. Então, saber quem eu sou em Deus, ok? Então, vamos dizer que aqui é a humildade, ok? E que aqui, vamos lá. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, tá? Você precisa ser o que Deus falou para você ser. Isso daqui é o lugar que você precisa atingir. Mas quando você se sente superior, ok? Aos outros, ou mais do que Deus fala que você é orgulhoso. Isso é bem óbvio para você que está assistindo. Você sempre fala, aquele cara que fica se achando, ele é orgulhoso. É óbvio que ele é orgulhoso. Mas hoje eu quero te trazer que se você também se sente inferior àquilo que Deus fala que você também é orgulhoso. Ou seja, todo mundo é orgulhoso, né? Porque quando você se compara com os outros, quando você se sente inferior aos outros, quando você sente que todo mundo é melhor que você, que todo mundo é mais da hora que você, que todo mundo é... Orgulho. Porque se você soubesse quem você é em Deus, você não ia se comparar. Você saberia quem você é nele e seria suficiente. É muito importante a gente ser satisfeito com quem a gente é. E trabalhar a nossa humildade, eu diria que é um trabalho até o dia que a gente morrer, tá bom? Tem pessoas que têm muita humildade, tem pessoas que têm pouquíssima humildade, né? Mas assim, eu vou falar para você que é possível mudar. Mas a gente precisa aprender a receber o amor de Deus e falar, Deus, eu sou aquilo que você diz que eu sou. Eu não sou além e nem aquém. Eu não estou acima de ninguém, mas também não estou abaixo de ninguém. Eu sou exatamente aquilo que eu preciso ser. Quando Moisés ele encontra Deus na sarça ardente, Deus ele fala para ele, diga ao faraó que o grande eu sou está te enviando. Deus não fala para Moisés, diga que o Criador dos céus, da terra está te enviando. Deus também não fala para Moisés, diga que aquele que fez os céus e a terra, que é poderoso para tornar... Não. Ele simplesmente fala, diga que o grande eu sou te enviou. A mesma coisa Deus queria ensinar para Moisés, que se sentiu que é inferior. Que quando ele falou, grande eu sou te enviou, é que o fato de só você ser é suficiente. Só o fato de você ser filho de Deus é suficiente. Então quando você se sente além dos outros ou menos que os outros, você tem orgulho, né? Difícil, mas verdade. 2, vamos lá? A segunda característica de Jesus, que a gente vê aqui, é que Jesus ele era manso. Não tem como a gente ter mansidão se a gente não tiver humildade primeiro. Eu amo que a mansidão é algo muito fruto de uma humildade. Pensa, por exemplo, se você gritasse comigo agora, sei lá, você me vê e você fala assim, eu duvido que você é irmã do Theo, eu duvido. O que eu falaria? Eu ia ficar assim, tipo, ok, né? Eu sou, tudo bem. E você vai, duvido, sua mentirosa, Zoe, você nem é irmã do Theo, né? É engraçado, porque é óbvio que eu sou, né? Assim como alguém falasse para você, pro príncipe William, ou a Kate Middleton, seus pobres, seus pés rapados, vocês nem têm onde cair morto. O que eles falariam? Eles iam ficar assim, tá bom, whatever, vamos prosseguir. Por que as pessoas não são mansas? Porque elas não sabem quem elas são, ok? Porque quando alguém vai e te ofende ou fala uma mentira ao seu respeito, por que você se defende tão assim, tipo, né? Vai lá se defender? Porque você não está seguro em quem você é. Porque se você sabe quem você é, você fala assim, é a opinião da pessoa, né? É sem noção mesmo. Mas quando a gente fica ofendidinho, daí vai lá, vou agora responder esse tweet agora. Né? Assim, calma lá, pessoal.
mansidão. Jesus, ele sabia quando responder, ele sabia quando ignorar. Jesus também sabia quando xingar, viu? Mas eu já vou entrar nessa parte. 3. Mansidão, basicamente, é o quê? Você ter o direito de fazer algo que você não faz, porque você não tem por que fazer aquilo. Porque você tem coisas mais importantes na vida para fazer. Muitos de nós podemos aprender com isso, né? Eu vou pôr aqui as referências bíblicas, tá bom? Vamos lá. Mateus 11, 29. Daí depois vocês podem abrir em casa. Filipenses 2. Ok? Vou correr aqui, meu tempo está acabando. Vamos lá. 3. Retidão, ok? O que é retidão? Retidão é o seu coração alinhado com o coração de Deus. Muitas vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas as suas motivações revelam se você é reto ou não diante de Deus. Por que você ajuda nas áreas executivas? Por que você ajuda alguém em qualquer área da sua vida? Porque você quer o retorno? Porque você quer se aparentar melhor para os outros? Ou porque realmente aquilo é verdade para você? Por que você posta o que você posta no Instagram? Por que você posta aquele textão? Será que você vive aquele texto? Ou você postou porque você queria, sei lá, ganhar os likes naquele dia? Retidão tem muito a ver com integridade. Quem é você lá dentro? Por que você faz o que você faz? Isso é retidão. E Deus, ele é um Deus justo e ele é reto. Então, você pode enganar todos e amém. Mas a Deus a gente nunca engana, né? E a gente vê isso em Deuteronômio 32, 24, ok? A quarta característica do caráter de Cristo que a gente vê aqui é a paz, ok? Vamos falar disso. A paz não necessariamente é a ausência do conflito. Vamos falar disso agora. Quem aí odeia conflito? Levanta a mão. Tá, eu sou assim, odeio conflito. Mas a paz não é a ausência do conflito. A paz é a presença da verdade na nossa vida, ok? A paz é você estar sem dever nada a ninguém, né? Então, quantas vezes a gente está devendo algo para as pessoas e a gente está fingindo que está tudo bem quando não está tudo bem? A gente precisa lutar pela paz com Deus e com os outros. A quinta característica do caráter de Cristo é a verdade e posicionamento. Quantas vezes a gente está na moita, né? E não fala aquilo que a gente precisa falar. Quando eu falo isso, eu não estou falando nas mídias sociais, estou falando isso na sua vida pessoal. Quando é que você precisou se posicionar e você não se posicionou porque você estava com medo do que os outros iriam pensar? Tudo bem abortar, tudo bem. Mas quando é que você vai se posicionar e falar, não é tudo bem naquela conversa? Quando é que você vai realmente falar aquilo que Deus está falando para você falar? Jesus, ele se posicionava porque ele sabia a verdade e ele era a verdade, ok? Sexta coisa, a gente está terminando aqui. Santidade e pureza, muito importante, isso faz parte do nosso caráter. Quando as pessoas pensam na palavra santidade, as pessoas pensam muito na parte sexual. Eu queria te dizer que nem sempre é isso, tá bom? Muitas vezes você pode até estar vivendo uma vida de santidade sexual, mas os seus pensamentos são impuros, aquilo que você sente em relação ao próximo é impuro e Deus está vendo tudo. E por último, um dos mais importantes aqui, que eu diria que é o mais importante do caráter de Jesus, é o amor e perdão, ok? Então é importante, né, a gente ser como Cristo, amar e perdoar as pessoas. Amar como Cristo amou a igreja. Agora vamos falar sobre como é que você então consegue mudar o seu caráter. Você já entendeu, ao olhar essa lista, que talvez você não tenha todas essas coisas. E olha que eu só te dei 7 hoje. Vamos pensar que talvez você pense assim, nossa, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou parar de ser brava? Como é que eu vou parar de falar mal dos outros? Como eu vou parar de ser mentirosa? Como que eu vou parar de ser estourado, né? São tantas perguntas. Número 1, vontade própria. Você precisa de vontade própria. Precisa falar, cara, eu quero mudar, porque eu vou mudar. Então, assim, muitos alunos falam assim, eu queria mudar, mas não toma nenhum passo a mudar. Então, assim, quando a gente, não é só falar que quer mudar, é mudar mesmo. E como é que você muda? Você tem que se olhar e detectar quando é que você faz aquilo que você não deve fazer. 2,
transformação dos seus pensamentos. A nossa mente renovada que nos leva a experimentar a vontade boa e perfeita e agradável de Deus, certo? Então, quantas vezes você está pensando errado, né? Por exemplo, você vive pensando nos seus defeitos, você vive pensando o quão melhor a vida dos outros, você vive pensando em como as pessoas são erradas e só você é certa, você vive pensando, entendeu? Então, assim, em algum momento você tem que parar de pensar da maneira que você está pensando e começar a mudar a sua vida. Você aí, na sua idade que você está, é fundamental para isso. Vocês têm entre o quê? 15 e 18 anos de idade, correto? Tá bom? Vou falar que eu sempre falava isso para os adolescentes, tá? Então, é como se você estivesse aqui. Um adulto é assim, ó, tá bom? Ele já formou quem ele é. A pessoa como você, ela não se formou. Vocês estão quase se formando. E se você não se formar certo, você forma tudo torto, ó, tá? Mas quando você se forma correto, ok? Ali tem muito efeito. Porque um adulto que está todo torto, até ele abrir, ser quebrantado pela vida, pelo sofrimento da vida, para ele então se endireitar, demora, dói pra caramba. E, gente, é um terror, tá bom? Então, quanto mais rápido você lidar com o seu caráter agora, mais feliz você será quando você se tornar adulto. Mais realizado também, relacionamentos mais felizes, casamento mais feliz, tudo mais feliz. Então, agora é hora de a gente lidar com isso daqui, tá bom? E 3, prestação de contas, é muito importante. Ah, mas eu não tenho um líder assim que eu vou falar. Não é, você nem precisa prestar contas pro seu líder. Sabe para quem você vai prestar conta? Pro teu pai e pra tua mãe, que é a melhor pessoa. Vou explicar por quê. Porque o teu líder não tá vendo o seu lado feio, viu? Só teu pai e tua mãe. E teu irmão, né? Tua irmã, que mora lá com você. Pro teu líder, você tá lindo, né? Maravilhoso. Agora, lá em casa, a tua mãe que vê você fazendo cara feia quando ela pede pra você lavar a louça, o teu pai que vê quando você responde ele, a tua irmã que vê a bagunça que tá embaixo da tua cama, é a galera que mora com a gente que vê. Então, com eles, você senta assim e fala assim com eles, ó, ô pai, mãe, família, reunião de família, eu tenho um problema sério com ira, eu aprendi com a Zoe que eu preciso mudar esse negócio, então daqui um mês eu queria que vocês me falassem se eu melhorei. Isso é prestação de contas. Vai viver tua vida, se esforce, deixa que no final do mês vai perguntar, e aí família, eu melhorei? E galera, acredite, eles vão falar a verdade, tá? Eles vão falar, ou eles vão falar, nossa, melhorou, parabéns, ou eles, não melhorou nada. Isso é muito legal, esse feedback das pessoas que moram com você. Você vai muito ver diferença aí. Agora, se você tem um líder que você consegue se abrir e falar das coisas que você está vivendo, ótimo. Põe ele também nesse seu barco aí de prestação de contas. Mas pra mim, na minha vida, a melhor prestação de contas era meu irmão e minha mãe. Porque, gente, eles não tinham papas na língua, né? Não tinham, eles falavam a verdade, doía, mas era a verdade que eu precisava escutar. E até hoje eu tenho pessoas na vida que falam as duras verdades que a gente precisa escutar. Porque isso nos transforma e nos faz mais como Jesus Cristo. Então é isso, gente. Dei muita coisa hoje para vocês, espero que vocês estejam digerindo aí. E eu queria fazer uma oração, porque eu quero te falar que transformação de caráter não vem através de oração e nem através de imposição de mãos. Vem através do seu esforço junto com o Espírito Santo para mudar a sua vida. Claro que vem através da sua oração, mas da minha não, ok? Mas eu vou orar para Deus te dar graça, força, sabedoria, revelação das áreas do seu coração que precisam ser transformadas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, porque a gente pode sim ser transformados de glória em glória contigo. Obrigada que o Senhor é a nossa esperança que habita dentro de nós. E Deus, nós te damos toda a honra e toda a glória e nós descansamos, Senhor, em ti, porque tu és por nós e não contra nós. Nos ajuda a entender as áreas que a gente pode trabalhar e Espírito Santo nos capacite e nos dê estratégias certas para mudar. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.